Salve, minha família vascaína! Tamo junto aqui nesse vídeo que é o segundo boletim informativo, né, sobre o nosso Vascão da Gama. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre a declaração do Renato Gaúcho, né, a respeito dos jogadores colombianos que estão no Vasco, né? Vamos falar também sobre agora a decisão que saiu diretamente dos Estados Unidos a respeito da venda do Vasco, né? Da venda da SAF do Vasco, o que será necessário realmente para que essa venda se concretize. E também vamos falar da delegação que viajou para a Argentina para disputar os jogos o primeiro jogo da primeira fase da Copa Sul-Americana, que acontece amanhã diretamente da Argentina, enfrentando o Barracas Central. Então, se você está interessado em saber sobre isso, fica nesse vídeo até o final, que nós vamos comentar sobre tudo isso sobre tudo isso que eu acabei de falar, né? Sobre a venda da SAF do Vasco, sobre o jogo do Barracas Central, né? E sobre a declaração polêmica que o Renato Gaúcho deu a respeito dos jogadores colombianos. Então, desde já, como é praxe aqui no canal, eu já peço a você que se inscreva no canal, que deixe seu like, ative o sininho da notificação para não perder os nossos vídeos que estão por aqui, né? De mais a mais, gente, vamos ao vídeo, que o vídeo hoje está muito importante e interessante. Iremos começar sobre as declarações polêmicas que Renato Gaúcho deu a respeito dos jogadores colombianos, né, da última coletiva que ele deu no sábado após o jogo com o Botafogo. Declarações essas que umas repercutiram de forma positiva e outras de forma negativa, né, internacionalmente, principalmente na Colômbia, aonde esses jogadores atuam, né? De onde esses jogadores são. Então, vamos falar um pouco sobre isso agora no início do vídeo. Imprensa da América do Sul repercute declaração de Renato Gaúcho sobre colombianos no Vasco que causa polêmica, né? A declaração de Renato Gaúcho sobre a adaptação de jogadores colombianos no Vasco e no futebol brasileiro repercutiu bastante na imprensa da América do Sul. Jornais da Colômbia, Equador e Argentina deram destaque à opinião do técnico vascaíno Renato Gaúcho, né? O treinador deu declaração após a derrota do Botafogo por 2-1 no último sábado em São Januário, ao ser questionado sobre a dificuldade para Marinho e Inestrosa entregar mais no Vasco. O treinador citou os problemas que vê no processo de adaptação de jogadores colombianos no futebol brasileiro, de modo geral, principalmente pelas questões táticas. E ele falou, essas palavras que eu vou dizer agora foram as palavras dele. O que eu mais falo, até por eu ter sido atacante, é para eles terem tranquilidade para tomar a melhor decisão. O desespero próximo da área e sempre do adversário. Temos 4 colombianos no grupo. Eu procuro sempre corrigi-los e eles têm muitos erros. E o meu trabalho, mais a falta de tempo. Entendeu? Sobre esse, Renato Gaúcho citou que os jogadores, né, colombianos tem mais dificuldade de se adaptar ao futebol brasileiro devido às condições do futebol que eles disputam lá na Colômbia, que o futebol colombiano é diferente do futebol brasileiro, o que eu particularmente não concordo, entendeu? Porque Andrés Gomes até levou um tempo para se adaptar ao futebol brasileiro, mas vem desempenhando um futebol maravilhoso. Também não podemos deixar de falar que o Andrés Gomes é muito bom, mas só que quando ele chega na área para decidir o jogo, a jogada, ele não tem uma boa finalização, ele não tem uma boa conclusão de jogada, e isso o atrapalha bastante, né, para disputar as partidas que ele tem que fazer. Muita jogada boa, mas definição nenhuma na hora que chega na frente do gol. Não é da noite para o dia que eu vou corrigir os caras 100%. Quando eu estava no Grêmio, me ofereceram jogadores colombianos e equatorianos, eu gosto deles, mas eu só dava o aval para trazer e quando eles estavam adaptados ao futebol brasileiro. O jogador colombiano e equatoriano precisa de muito tempo para se adaptar ao futebol brasileiro. Tem uma diferença muito grande, principalmente taticamente. Isso leva tempo, completou o Renato. O Vasco, né, tem 4 jogadores colombianos no elenco. São eles Andrés Gomes, que é titular absoluto, e os reservas Marinho e Inestrosa,
Rojas e Carlos Cuesta. A declaração foi manchete em quase todos os jornais esportivos do continente, mas também ganhou destaque nas redes sociais. Carlos Antônio Velaz, comentarista da colombiana Will Sport TV, publicou que a verdade dói e deu razão a Renato Gaúcho ao ironizar que os colombianos são melhores que usam a cabeça. Não ironizar, não ironizou. Só tá falando que a adaptação dos caras é diferente da adaptação de outros jogadores. Todo jogador tem um nível de adaptação maior ou menor do que os outros, e isso é normal. Acho que eles descobriram quem somos. E isso é dizer muito, porque do pescoço para baixo são os melhores, com algumas correções, mas dali para cima a situação fica mais complicada. A verdade dói, mas dói mais ainda não corrigir nossos erros e pensar que somos melhores do que realmente somos. Essa foi a declaração do Renato Gaúcho. Eu, particularmente, concordo com o que o Renato Gaúcho falou com relação a Marina Inestrosa, que Marina Inestrosa teve uma adaptação mais demorada e até agora não desempenhou o que eu acho que ele tem condições para desempenhar. Estão se dando semelhança a Marina Inestrosa até como o novo Lloyd do Vasco da Gama, o que não é verdade, não é necessário. Marina Inestrosa, para mim, é muito melhor do que o Lloyd Augusto. Lloyd Augusto era só um louco que achava que jogava futebol e nem joga esse futebol todo, né? Então, cara, a declaração do Renato Gaúcho, uns concordam e outros não concordam. E você concorda? Se você concorda com o Renato Gaúcho que os jogadores colombianos e equatorianos têm uma adaptação ao futebol brasileiro mais demorada, que é o caso também de João Arias, que é colombiano e demorou bastante a se entrosar, a se adaptar, mas depois conseguiu desempenhar um futebol maravilhoso no Fluminense e hoje está no Palmeiras, arrebentando lá em tudo isso. Se você concorda que o jogador colombiano tem mais demora na adaptação ao futebol brasileiro, comenta aqui. E já que vai comentar aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para não perder mais nossos vídeos que estão por aqui. E daqui agora vamos dar sequência ao restante dos assuntos que foram propostos para o vídeo. Agora nós vamos falar um pouco da viagem, e de quais jogadores viajaram, para fazer parte do elenco que vai disputar essa partida contra o Barracas Central lá na Argentina, pelo primeiro jogo da fase de grupo da Copa Sul-Americana, Os jogadores foram 11 jogadores da equipe sub-20 do Vasco que foram para lá, Eu vou falar o nome deles, vou falar aqueles que viajaram, que também tem jogadores que viajaram que são do time, assim, time de cima, Mas também são reservas e viajaram para pegar mais minutagem do jogo. Uma coisa que eu acho que vai dificultar bastante, apesar desse jogo ser um jogo que o Vasco ainda considera superior ao Barracas Central, é que essa equipe que vai a campo amanhã às 7 horas é uma equipe que nunca jogou junto e isso pode dificultar um pouco a vida do Vasco, para esse jogo, Uma vez que uma equipe que não tem entrosamento praticamente nenhum, nunca jogou junto, vai jogar amanhã e vai estrear na Copa Sul-Americana, que o Vasco deixa bem claro que está deixando essa Copa Sul-Americana segundo plano, pelo menos por enquanto, uma vez que Renato Gaúcho nem viajou para a Argentina, tendo mandado o seu auxiliar técnico para dirigir a equipe lá. O Vasco chegou a Buenos Aires na madrugada desta segunda-feira para a partida contra o Barracas Central, pela estreia na Copa Sul-Americana. Ao todo, 25 jogadores viajaram para a capital argentina, onde a equipe entra em campo nesta segunda-feira às 19 horas. A estratégia utilizada pela comissão técnica de Renato Gaúcho foi de poupar a maior parte dos titulares para o jogo da primeira rodada da Sul-Americana. O treinador sequer viajou. A equipe será comandada por Marcelo Salles, auxiliar técnico, que contará com uma série de jovens jogadores na partida, entendeu? Léo Jardim, Paulo Henrique, Saldívia, Robert Renan, Cuiabano, Lucas Piton, Thiago Mendes, Tietê, Rojas, Andrés Gomes, David e Brenner não foram relacionados. A informação da lista de relacionados foi publicada primeiramente pela Atenção Vascaínos e confirmada pelo GE. Lucas Piton não foi relacionado porque está suspenso para a partida devido a uma suspensão na eliminatória do ano passado na Sul-Americana, quando foi expulso no jogo de ida da segunda fase contra o Del Valle.
Ele recebeu dois jogos de suspensão e cumpriu apenas um, e agora vai cumprir mais outro. Antes do confronto nesta terça-feira, o elenco fará um treinamento no CT do Boca Juniors ainda nesta segunda-feira, véspera da partida. O jogo será realizado no estádio Florencio Sola, em Banfield, às 19 horas no horário de Brasília. Foram relacionados para esse jogo os seguintes jogadores: goleiro Daniel Fusato, Felipe Gabriel e Pablo. Laterais foram Puma Rodrigues, Breno Vareza, Avelar e Alisson, né? Os meias foram os seguintes: JP, Hugo Moura, Samuel Jesus, Ramon Rick, Gustavinho, Matheus Franças e Lucas Zuccarello. Parado por ataque foi Adson, Marina Inestrosa, JV Fonseca, que chamam de Mutano, Nuno Moreira, Spinelli, Andrés Fernandes e Juninho, né? Eu particularmente acho que a equipe que vai a campo é a seguinte: Daniel Fusato no gol, Puma Rodrigues, né? Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Breno Varela na lateral esquerda. Puma Rodrigues na direita, Carlos Cuesta e Lucas Freitas na zaga e Bruno Varela, né, na lateral esquerda. No meio eu acho que vai Hugo Moura, né, JP e Matheus França no meio. Na frente, Adson, Marino Inestrosa e Nuno Moreira. Eu acho que a equipe titular que vai jogar contra esse time será essa. Tá me entendendo? Então eu quero a opinião de vocês aqui. Vocês acham que essa equipe, que apesar de nunca ter jogado junta, consegue vencer o Barracas Central? Ou pelo menos trazer um empate pro Rio de Janeiro, pro Brasil? Eu acho que sim, apesar de nunca ter jogado junto, essa equipe é mais qualificada para vencer essa partida. E agora vamos falar um pouco sobre a venda da SAF do Vasco. Pedrinho, que viajou esses dias para os Estados Unidos para discutir sobre isso. A decisão nos Estados Unidos libera a CAP para negociar a Vasco SAF no mercado, né? A decisão nos Estados Unidos libera a ACAP, que foi quem herdou os 31% que era da 77 Partners, para negociar a venda da Vasco SAF. O processo de venda da Associação Anônima de Futebol do Vasco, ou seja, a Vasco SAF, ganhou um capítulo internacional exatamente relevante nos últimos dias. Uma decisão judicial proferida nos Estados Unidos destravou um dos principais obstáculos burocráticos para a negociação das ações do clube carioca, abrindo o caminho para que novos investidores possam assumir o controle definitivo do Departamento de Futebol de São Januário. A novidade foi apurada e divulgada pela NT Vascaínos no último domingo, dia 5, baseada em um documento do portal jurídico Cortes Listense, no dia 16 de março. A Corte de Apelações do Segundo Circuito, localizada em Nova York, emitiu um parecer favorável à seguradora ACAP dentro da ampla disputa financeira envolvendo as operações globais da 77 Partners, antiga gestora do clube Cruz-Maltino. O processo contra a 77 Partners é um alívio para o Vasco, é um alívio. A ação original foi movida, né, pela gestão de investimento, que cobra uma dívida superior a 600 milhões por uma suposta quebra de contrato envolvendo empréstimos concedidos à empresa do grupo 777. Em primeiro momento, a justiça norte-americana havia autorizado o bloqueio preventivo, não apenas dos ativos diretamente ligados à dívida, mas também dos garantidores ligados à CAP. Contudo, a Corte de Apelações decidiu reverter essa dura medida cautelar. O tribunal entendeu que a Lead Jones, não sei falar esse nome, não possui uma garantia real sobre os ativos e que a sua reivindicação no cenário atual não se limita apenas a uma disputa contratual por indenização, sem o direito de congelar bens específicos de terceiros, embora o processo principal sobre fraudes e quebra de contrato continue em andamento. A liberação imediata dos fundos é vista como uma vitória crucial, ou seja, o Vasco caminha agora realmente para efetivar a venda da Vasco SAF, como eu já havia falado em vídeos anteriores, que eu particularmente acredito que essa venda seja concretizada
até dia 1º de maio. Se passar um pouco disso, vai ser concretizada até o dia 15 de maio no máximo. Aí eu pergunto a você, você concorda com isso? Você acredita nisso? O que você acha que isso pode acontecer? Então deixa seu comentário aqui, principalmente se você chegou até essa parte do vídeo. Deixa seu comentário aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os vídeos que a gente coloca aqui a respeito de Vasco da Gama. Se você é Vasco da Gama, quer ficar informado sobre Vasco da Gama, são 3 boletins diários que nós deixamos aqui de notícias do Vasco da Gama e sempre trazendo também uma live diária. Se você quiser participar e fazer parte dessa nossa equipe de vascaíno, desse nosso grupo de vascaíno, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação de mais a mais, senhores. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.